Boa noite, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz Dia dos Pais, aos papais, todos aqueles que receberam as suas homenagens hoje. Estivemos orando pela manhã, colocando diante de Deus a vida de todos nós, pais. Que não seja apenas nesse dia, Para mim, um princípio muito importante que eu aprendi do meu pai, que dizia ter aprendido do seu pai, e eu passei para os meus filhos, é que não apenas um dia dos pais, é o dia de abraçar, de presentear, mas todos os dias é o dia de honrar pai e mãe, segundo a Bíblia nos fala, E foi pela misericórdia de Deus, nós não tínhamos ainda nem conhecimento da palavra de Deus, quando tivemos já os nossos 4 filhos abençoados, e que foi um presente de Deus para nós. Mas entendemos que se nós estamos prontos todos os dias para abraçar, para cuidar, para passar noites de sono e etc e tal, então todos os dias deve ser dia de honrar, assim que essa criança começar a compreender, acerca das coisas, dos ensinamentos. É necessário que ela aprenda a honrar todos os dias o seu papai. Por isso eu quero convidar você para estamos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus com relação à história, um pouco da história aqui do rei, de um rei frutífero na sua vida de fé, Josafá, Eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 17. Convido você a ler comigo para essa pequena reflexão. Então, segundo Crônicas 17, diz assim a palavra de Deus: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha tomado. O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Balaíns. Ao contrário, buscou a Deus do seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confiou o reino em sua mão, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares, as colinas e os postes ídolos. No 3º ano do seu reinado, ele enviou os seus chefes Benahail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas Semaías, Natanaías, Zebadias, Asael, Zemiramote, Jonathan, Adonias, Tobias e Tobodanias, e com estes levitas os sacerdotes Eliasamá e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo, e os árabes lhes trouxeram rebanhos de 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso. Ele construiu fortalezas e cidades, celeiros em Judá. E mantinham muita munição nas cidades de Judá e soldados guerreiros valentes em Jerusalém. Este é o número deles, segundo as suas famílias, e os comandantes de 1.000 de Judá foram o comandante Adiná, com 300.000 guerreiros, depois dele o comandante Joanã, com 280.000,
Depois, Amazias, filho de Zicra, voluntariamente se dispôs para o Senhor e com ele 200.000 valentes de Benjamim, Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele, Josadabe, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, fora os que o rei havia posto na cidade forte por todo o Judá. Convido você para uma oração, para que o Senhor nos direcione a uma palavra para o nosso coração. Deus santo, Deus amado, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Nós somos todo, ó Deus, carentes do Senhor, precisando da tua palavra, que o teu nome seja louvado, engrandecido nas nossas vidas, e queremos nessa noite te agradecer, ó Pai Santo, porque o Senhor tem transmitido, a Deus, ao nosso coração a tua vontade, a tua palavra. Muito obrigado e nos ajuda, nos conduz a seguir conforme a tua vontade e nos livra do homem mau. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, e eu quero, nesse pequeno espaço de tempo, conversar com os irmãos acerca desse reinado de Josafá. Apesar do seu pai ter desagradado ao Senhor, apesar do seu pai ter entrado na contramão, não ter confiado no Senhor. A história no capítulo 16 aí narra como foi desobediente, como foi, digamos assim, ingrato o rei Asa, que Deus o havia livrado já de diversas batalhas, mas ele resolveu confiar ou fazer uma parceria aqui com o rei da Síria, e por haver confiado em homens, ele recebe aí de Anani, o sacerdote, uma repreensão. Anani até lembra ele: o Senhor já te livrou de batalhas quando tu confiou no Senhor, porque agora tu confia em homens. Então Deus, o Senhor, tem afastado os seus olhos de ti, por isso haverá guerra contra você, Então, é determinado ali a batalha, a dificuldade que Asa ia passar por confiar em homens. A partir do versículo 11, aí, do versículo 16, então vai falar a forma da morte, como ele morreu, e a Bíblia ainda continua dizendo que ao invés, com tudo isso, com toda a doença, uma doença nos pés ali, uma doença grave, mas mesmo assim ele não confiou no Senhor, preferiu confiar nos médicos e morreu. Foram ali preparado, uma câmara com perfumes, com especiarias. Ele foi ali colocado e ali, juntamente com todas aquelas especiarias, foram incendiados, foram queimados. Aí começa o reinado de Josafá, que poderia ter seguido seu pai, que poderia ter feito igual a seu pai, por ser, por começar um reinado, mas a misericórdia de Deus foi com Josafá e ele preferiu buscar o seu antepassado como pai espiritual, assim como Jesus é visto lá no Novo Testamento, como filho de Davi, por conta do seu procedimento, e a linhagem, a descendência, Então Josafá aqui, ele busca do seu antepassado, Davi, as orientações espirituais. E por isso nós queremos intitular essa mensagem assim, pensando nesse pai espiritual que Davi foi, apesar de ter cometido erros, mas ele não foi desobediente ao Senhor, porque se arrependeu. Nessa repreensão de Anani aqui, Asa também poderia ter se arrependido, poderia ter buscado o Senhor, que era o seu Deus, era o Deus também que ele servia, mas ele resolveu fazer diferente. Mas o seu filho traz a nação, traz bênção à nação, com alguns passos frutíferos na vida de fé. Ele toma alguns passos, algumas atitudes, e é sobre esses passos, essas atitudes, que eu quero conversar com os irmãos essa noite. Atitudes que todo homem, todo pai deve ou deveria, deveria ou deve tomar para ser bem sucedido espiritualmente. Porque eu creio que a maior bênção na nossa vida é sermos bem sucedidos espiritualmente, porque os nossos filhos são herança do Senhor, que são entregues nas nossas mãos para devolvê-lo
né, no tempo devido. Então, os nossos filhos, pela a ordem cronológica da Bíblia, são eles que nos devolvem ao nosso Deus e Pai, e futuramente os seus filhos também o farão a mesma coisa, mas que essa bênção do Senhor vá se prolongando de geração por geração, né? Porque uma vez que partimos dessa vida, partimos da esperança de uma vida eterna maravilhosa. E os nossos filhos têm que ficar também com essa esperança, né? O natural da Bíblia é isso, que passemos essa esperança para o coração dos nossos filhos através de atitude, dedicação, muita obediência e tempo de observar a palavra de Deus. E o bem maior, o objetivo maior é que nossos filhos conheçam ao Senhor, nem que seja assim, eu quero conhecer o Deus do meu pai. Como era assim, né, no passado. As pessoas diziam, eu quero conhecer o Deus do meu pai Abraão, meu pai Isaac, meu pai Jacó, e era assim, bacana, né? Então, o que é que a gente pode ver aqui no ministério, digamos assim, no reinado, né, desse homem Josafá? Por que ele faz diferente? Por que ele é abençoado aqui? A primeira coisa a gente vê logo no versículo 3, né? Ele andou nos caminhos de Davi. Como eu acabei de falar, o versículo 3 vai nos dizer aí, ó, 17 vai dizer assim, ó, o Senhor estava com Josafá porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Balaíns, ou seja, ele não se corrompeu, né? Ele seguiu os primeiros passos de Davi, ao invés de seguir os passos do seu pai, que havia se desviado assim, da rota, dos caminhos do Senhor, ele preferiu seguir o caminho de Davi, o caminho que Davi havia trilhado, né? Obviamente depois do seu arrependimento, né? Então, uma observação muito bacana aí, que os pais espirituais, né? A importância que nós, como pais espirituais, também temos na vida de algumas pessoas, né? Algumas pessoas que têm pais que não conseguem fazer o seu papel, aí entra a presença do pai espiritual, que é muito importante, né? O apóstolo Paulo, ele se sentia pai espiritual de Timóteo, né? Ele se sentia pai espiritual ali dos Filipenses, onde ele escreve dizendo, eu sinto por vocês dores de parto, né? Porque ser pai espiritual, dar a luz a filhos espirituais, é doloroso, né? Tem situações complicadas, onde aceitamos a dor do filho, onde ouvimos toda a dificuldade do filho, onde direcionamos para que ele tome decisões para agradar o Senhor, e quando ele consegue tomar decisões que honram ao Senhor, então nós entendemos que fizemos direito, que fizemos a nossa parte, ainda que às vezes mal compreendido, como é assim com o filho natural, né? Fazemos a nossa parte e às vezes não somos compreendidos no momento, mas se estivermos fazendo a coisa certa, Deus nos recompensará. Da mesma forma que o pai espiritual, como Davi se tornou aqui para o rei Josafá, esse antepassado, e ele se tornou para Josafá uma referência. Josafá decidiu fazer como Davi, né? No ponto 2 aí a gente vê que ele procurou os caminhos de Deus. Por que ele procurou os caminhos de Deus? Porque ele resolveu fazer como Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, que não se corrompeu, né? Tinha seus pecados, porque não podia ser perfeito, né? Senão ele se tornaria Deus. Ele tinha seus pecados, mas ele resolveu buscar a Deus. Ele resolveu ser um homem segundo o coração de Deus. O próprio Jesus vai dizer isso, né? Então Josafá, ele segue aí também. No versículo 4 a gente vê isso aí, ó. Ao contrário, buscou o Deus do seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Israel, que era considerado ali o povo de Deus, mas as suas obras eram más, né? As suas desobediências, as suas dificuldades, né? Os afastava de Deus. Josafá resolveu fazer diferente, resolveu seguir o caminho do seu antepassado, e ele observou que Davi seguia no caminho de Deus, então ele busca também o mesmo caminho. A importância desse pai espiritual, né? Se você tem um pai espiritual, deseje para ele também um feliz Dia dos Pais, né? Ore por ele também, né? Eu hoje de manhã já vi um pouco, vi o culto do meu pastor, do meu pai espiritual, né? Então é importante que a gente tenha um pai espiritual como referência, né?
Então, é muito bacana isso que Deus faz com a gente. Procurou os caminhos de Deus, né? Em terceiro lugar, ele foi corajoso em afastar os falsos ídolos. Então, quando ele procurou seguir o caminho de Davi, como pai espiritual, ele procurou também seguir o caminho de Deus, porque era o caminho que Davi seguia. Em terceiro lugar, aí no versículo 6, deixa claro, né? Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor. Então, assim ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. Ele entrou fazendo a diferença, né? Tirando os postes ídolos, destruindo os altares para levar as pessoas a seguirem e adorarem o Deus que ele adorava. Ele, como líder, como cabeça, estava ali fazendo o povo pensar em qual Deus realmente deveria adorar, ou qual Deus realmente deveria ser a referência, né? Então, muito corajoso, tirando ali os postes ídolos, destruindo ali com coragem, porque a palavra o direcionou. Então o texto começa, né, como o texto sagrado, seu coração se despertou, né? Veja como Deus é bom, né? O desejo dele era seguir o caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus, automaticamente o coração dele se despertou para desfazer as obras do mal. E as obras do mal é porque as pessoas adoravam e serviam mais a criatura do que o Criador. Então, assim, ele decidiu destruir ali os postes ídolos. Colocou a palavra de Deus em proeminência, em evidência, em primeiro lugar na sua vida. Isso me emociona na vida de Josafá. Aí, como no versículo 9 diz assim, eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre os povos. Olha a preocupação desse rei. Ele chamou professores, né? Aí está a lista dos professores nos versículos 7 e 8. Ele chamou esses mestres na palavra e fez com que o livro sagrado da lei do Senhor fosse em todas as cidades ensinado. Olha que maravilha. Nós estamos num tempo em que governos querem ensinar pornografias, em que governos querem ensinar o que não é da sua ossada, não é? Aqui Josafá foi feliz, ele fez com que todas as cidades ouvissem e aprendessem sobre Deus. Imputou a palavra em evidência. Aí me lembra de Davi, né? De como Davi era apaixonado por essa palavra no Salmos 19. Né? Vamos observando ali do Salmos 19, versículos 7 a 10. Eu quero convidar você para ver comigo. Salmos 19, você pode ver comigo essa leitura, porque como ele seguiu os passos de Davi, então veja como Davi era apaixonado pela lei do Senhor, né? Ele entendia que Deus se revelava a sua criação através da palavra, né? Deus usou a palavra para se revelar para o povo. Olha como ele diz aqui, ó, 19:7, Salmos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Versículo 10. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel em gotejar dos seus favos. Era uma melodia, né, o que Davi, nessa poesia maravilhosa, oferece a palavra de Deus, dizendo como era bom que Deus se revela aos homens através da palavra. Então, por isso Josafá, entendendo isso, entendendo essa postura de Davi, essa paixão de Davi pela palavra, o seu antepassado, ele, diferente do seu pai, resolveu fazer Deus, o grande Pai, ser realmente, digamos assim, exaltado através da palavra, e que todas as cidades, durante o seu reinado, e o bacana que foi registrado na palavra de Deus, aprendeu sobre o Senhor. É o desejo hoje, amado, de todos os pastores, de todas as autoridades religiosas, que Deus fosse mais visto em evidência. Deus está sendo banalizado por partidos, por pessoas, por segmentos, por grupos. Tem sido horrível, né? Tem sido uma batalha muito grande. Ensinar a palavra de Deus,
fazer as pessoas compreenderem a palavra de Deus, né? Então, é muito louvável uma leitura dessa, é muito louvável uma postura de um rei que foi abençoado pelo Senhor. Ele colocou a palavra de Deus em proeminência. Ele foi temido e honrado pelos inimigos. É claro, quando ele coloca a palavra de Deus em evidência, olha o que diz aí os versículos 12, né? 10 e 11. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, prata como tributo, e os árabes lhes trouxeram rebanhos de 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso. Ele construiu fortalezas e cidades, né, dos leitos de Judá. E o versículo 10 vai dizer assim: então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estava ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Então caiu um temor, Josafá começou a ser honrado pelos seus inimigos, né? Ao invés de atacar, eles começaram a lhes levar presentes, a honrar a sua pessoa. Isso foi o que Deus fez. Josafá não impôs aquelas pessoas, não saiu matando ninguém, pelo contrário, ele saiu honrando a Deus, saiu glorificando a Deus, ele saiu fazendo as cidades aprender de Deus, ele saiu mudando o que o seu pai havia feito, porque o seu antepassado Davi honrou a Deus, fez conforme a vontade de Deus, né? Então ele foi temido e honrado pelos seus inimigos, e o seu poder e grandeza crescia continuamente, como diz aí o versículo 12. Ele crescia continuamente, né? Ele ficava assim, digamos assim, grande. Josafá ia se crescendo cada vez mais, ia se tornando mais poderoso, construiu fortalezas, cidades, celeiros em Judá. Ele foi o cara na sua administração, digamos assim, né? Simplesmente porque resolveu fazer conforme o seu antepassado Davi, seu pai espiritual, havia feito, né? E para concluir o nosso pensamento aqui, então, Deus lhe deu riqueza e honra. Josafá não correu atrás disso. Uma coisa que me chama muita atenção aqui no versículo 5 é justamente isso. Ele faz simplesmente o caminho para Deus, e Deus o coloca numa postura de honra, numa postura de um rei temido, numa postura de um rei honrado, e lhe dá tudo aquilo que ele necessitava. O versículo 5 diz assim, ó: por isso o Senhor confirmou, né? O Senhor confirmou o reino em sua mão. E todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Então Deus simplesmente mobilizou as pessoas que trouxessem presentes a Josafá, e com isso, sem pagar, sem correr muito atrás disso, ele se tornou poderoso, e acima do poder, a riqueza, e acima da riqueza, a glória. As pessoas tinham prazer, né? Assim como nós, na nossa vida cristã, nós pastores, na nossa vida devocional, a nossa batalha sempre tem que ser, ainda que o mundo queira colocar diferente, igrejas, pregadores, falando e atraindo o povo de maneira diferente, nós temos que adorar a Deus, ensinar a palavra de Deus. E aí Deus vai colocar a sua mão. O nosso mantimento não vai faltar, a fidelidade no coração dos irmãos não irá faltar, porque isso é com Deus. Não é com a teologia do medo, não é com a teologia do que você vai dar, senão você não é abençoado. Não, é ensinando a palavra de Deus, é honrando ao Senhor, é fazendo conforme Deus quer que façamos, e aí Deus acrescentará, né? O próprio Davi disse isso: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ei, papai, agrada-te do Senhor, faz a vontade de Deus, e aquilo que Ele tem para os teus filhos, a bênção que Ele tem para os teus filhos, Ele vai derramar no tempo certo. Ele vai derramar na presença, no coração dos teus filhos. Nós somos apenas humanos, só podemos fazer aquilo que queremos. Quando a gente põe a mão naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz, a gente acaba estragando. Eu quero terminar minha palavra falando de um grande pai que eu tive a oportunidade de ouvir sobre, através de um outro grande pai, o pastor Mendes, ali da PIB de Atibaia, em São Paulo.
quando eu fiz um curso chamado Pregue a Palavra por 4 anos, oferecido por aquela igreja gratuitamente para a minha vida, abençoado pela igreja de Timbaúbas. A gente apenas ofertava para ajudar na alimentação. Durante aqueles 4 anos eu ouvi palestras de grandes homens de Deus, pessoas com 60 anos de ministério, pessoas que tinham mais do que a minha idade de ministério. Então a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, a quem honra, honra, né? E o doutor, conhecido assim, doutor Russell Shedd, que assina inclusive uma Bíblia maravilhosa, ele tinha a sua igreja em São Paulo com apenas 57 membros, e de doutores, mestres na palavra, uma igreja seleta, uma igreja seletiva, que alcançou com esses grandes mestres muitos lugares do mundo. O pastor Russell Shedd morreu há 2 anos, e uma coisa que me chamou a atenção, quase 2 anos, uma coisa que me chamou a atenção durante as suas palestras e durante a sua doença ali, né, acometido de uma grande enfermidade, morrendo, e ele dizia assim, uma vez um repórter perguntou à sua esposa, o que a senhora diria do seu marido? Qual a sua análise, em poucas palavras, do seu marido? Ela disse assim, olha, com base no que eu conheço da Bíblia, eu só digo que meu marido tem pecado porque Deus diz que ele tem pecado. Fantástico, né? Então, os pecados de Russell Shedd, com certeza eram pecados humanos, como qualquer outras pessoas. Mas era um homem santo, que buscava a Deus. Um grande homem de Deus, que eu aprendi a admirar. Outra vez, um repórter perguntando a ele, pela sua tão grande influência no meio dos grandes mestres da Bíblia, se o senhor recomeçasse, se fosse para começar novamente o seu ministério, o que o senhor faria diferente? Ele disse, eu oraria mais. Então, é uma grande lição para as nossas vidas, não é? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde do mal e que nos ensine a ter paciência, a esperar no Senhor. O tempo do Senhor é perfeito, né? Então, que nesse domingo você tenha recebido as suas homenagens. Nesse domingo, se seu coração ficou apertadinho, então, com saudade do seu pai, lembre-se, você tem um grande pai chamado Deus. E busque, ore, e caminhe e se torne pai espiritual de alguém. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Deus te abençoe, que a graça do nosso Deus seja conosco em todo o tempo. Boa noite, Igreja do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Pai.